Oi, turma! Estamos de volta para mais um encontro, mais uma aula. Vocês estão preparados? Espero que sim. Espero que estejam todos prontos, todos preparados para que a gente possa começar a nossa aula de hoje, a nossa aula de geografia. Olha só, seguindo todo aquele nosso combinadinho, pega o seu material, deixe tudo separado, tudo preparado, para que a gente possa começar, possa ir acompanhando a aula. Muito importante estar com o livro em mãos, tá? Não deixe de estar com o seu livro em mãos. Porque com o livro você pode ir acompanhando a aula, você pode ir olhando, analisando tudo aquilo que eu estou explicando aqui. Então, pega o seu livro e vamos lá. Vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Hoje nós vamos falar sobre a vida nas cidades. Quem aí mora na cidade? Isso, tem várias pessoas que moram na cidade. E tem outras pessoas que moram no campo, ou seja, no espaço rural. Tem pessoas que moram na cidade e outras moram no campo. As pessoas que moram na cidade, elas desenvolvem vários tipos de atividade. As pessoas que moram no campo também desenvolvem outros tipos de atividades. Mas onde está a cidade e o campo? A cidade e o campo estão inseridos num município. Ou seja, o município ele é composto pela cidade e pelo campo, pela área rural e pela área urbana. E aí, diversas atividades, entre elas atividades econômicas, são desenvolvidas tanto na área rural quanto na área urbana. E é isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos conhecer um pouquinho da vida das pessoas que moram nas cidades. Então, com o seu livro em mãos, abram, por favor, na página 71. Vou abrir aqui o meu livro na página 71. Aqui, encontrei. Aqui na página 71. Olha só. Vamos lá. Preste atenção. Nas cidades existem diferentes tipos de construções, como casas, prédios, lojas, fábricas, bancos, escritórios, além de ruas e avenidas. Em geral, existe intenso trânsito de pessoas e veículos e grande parte dos habitantes da cidade trabalha em estabelecimentos comerciais, em fábricas, em escritórios ou etc. Olha só. Nas cidades existem diferentes tipos de construções, né? Na cidade nós podemos encontrar vários prédios, podemos encontrar casas, lojas, fábricas. Tudo isso, todas essas construções vão variar conforme o tamanho da cidade. Quando é uma cidade muito grande, por exemplo, uma capital, nós podemos encontrar muitos prédios. Ou seja, a cidade, ela cresceu e por não ter mais espaço para construir moradias, são construídos prédios que ocupam menos espaço e dá para abrigar muito mais pessoas. Então, muitos prédios são construídos. Porém, existem outras cidades, como por exemplo uma cidade menor, que é o caso da nossa, e nós podemos encontrar muitas casas, né? Construção de muitas construções, como por exemplo casas, que são construções térreas. Nós não temos aqui na nossa cidade, que é uma cidade pequena, muitos prédios. Nós não temos, na verdade, prédios. Nós temos muitas casas, né, construídas. Isso por quê? Porque nós vivemos em uma cidade menor. Quanto mais essa cidade crescer, mais construções ela vai abrigar. E entre essas construções, é muito comum nós encontrarmos prédios. Também é nas cidades que nós podemos encontrar várias fábricas, bancos, escritórios, né? E a movimentação de pessoas é muito mais intensa nas cidades do que no campo, principalmente nas cidades grandes, tá? Deu para compreender isso, né? O modo de vida das pessoas também pode variar bastante na cidade, tá? É isso que nós vamos ver agora. Antes de avançarmos um pouquinho, observe aqui essas duas fotografias. São fotografias de duas cidades. Nós podemos ver uma diferença nelas.
quanto nessa daqui nós podemos encontrar construções térreas e alguns sobrados, nessa outra imagem nós podemos encontrar muitos prédios, ou seja, isso caracteriza uma cidade grande. Muitos prédios construídos é característica de uma cidade grande. Então nós podemos ver a diferença aqui nessas duas cidades. A diferença que existe aqui são diferenças nas construções e também no modo de vida das pessoas. Vamos ver agora. Olha só, o modo de vida das pessoas pode variar muito de uma cidade para outra. Os habitantes que vivem em cidades grandes geralmente têm uma vida mais agitada, né? Pois convivem, por exemplo, com intensa circulação de pessoas e veículos nas ruas e avenidas. Já os habitantes das cidades pequenas frequentam ruas com menor movimento de pedestres e veículos. Então, o modo de vida das pessoas na cidade também vai variar bastante conforme o tamanho da cidade. Se for uma cidade muito grande, o modo de vida das pessoas lá vai ser muito mais agitado, porque elas vão encontrar um movimento maior de pessoas e veículos nas ruas, nas avenidas, né? Elas vão encontrar um comércio maior, elas vão encontrar uma cidade muito maior. Já nas pequenas cidades, o modo de vida das pessoas é mais tranquilo. E isso vem mudando também, já já eu falo um pouco. O modo de vida das pessoas nas cidades pequenas é mais tranquilo, porque o movimento de pessoas, de veículos, de pedestres, no caso, é muito menor nas ruas, né, nas avenidas dessas cidades. Porém, nós podemos ver um grande crescimento das cidades pequenas aqui no Brasil. Nós podemos ver isso observando aqui a nossa cidade, que é uma cidade pequena, porém que vem crescendo bastante. É claro que não em um ritmo como as grandes cidades, como as capitais. Mas essa cidade vem crescendo bastante. E aí o movimento das pessoas, o movimento de automóveis, o movimento, né, de veículos, ele também vem crescendo. Por exemplo, um dia de sábado, que é o dia de feira aqui na nossa cidade, experimente dar uma volta na cidade pela manhã. Você vai encontrar um forte movimento, uma grande movimentação, tanto de pessoas como de veículos, principalmente lá no centro da cidade, onde fica concentrado o comércio. Você vai conseguir encontrar um movimento muito maior de pessoas. Mas, se nós compararmos com as cidades grandes, tá? Esse movimento não é tão grande assim, comparado com as cidades maiores. Mas, para uma cidade pequena, já tem um fluxo maior. Outro exemplo também é o trânsito da nossa cidade por volta de meio-dia, lá também no centro da nossa cidade. O trânsito ele fica muito mais intenso nesse horário, né? Se você costumar passar, se estiver saindo da escola, saindo de algum lugar nesse horário, você vai perceber que o trânsito fica muito mais intenso, tá? Só que aí nós levamos uma vida mais tranquila, se comparada à vida de pessoas que vivem em cidades grandes. Por exemplo, aqui nós não precisamos pegar ônibus para nos deslocar de um bairro para o outro, né? Nós conseguimos andar aqui pela nossa cidade a pé mesmo, porque nós vivemos em uma cidade pequena, que nós conseguimos visitar vários pontos, vários bairros dela a pé. Já nas cidades maiores, imagina a cidade de São Paulo, uma cidade, a maior cidade, né, do Brasil. Imagine você ter que ir de um bairro para outro a pé. É uma distância muito grande, muito significativa, né? E aí você vai encontrar também nessas cidades, no horário que as pessoas estão saindo e voltando do trabalho, vocês vão encontrar um movimento muito grande de veículos e de pedestres, tá? Então existe aí uma diferença no modo de vida das pessoas dessas cidades, das cidades grandes e das cidades pequenas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as diferenças nessas cidades, porque as cidades elas são diferentes entre si. Abra aí o livro na página 73. Olha aqui, página 73. Nós podemos ver aqui na página 73 que existe uma diferença entre essas cidades. E que muitas vezes na própria cidade existe uma diferença na paisagem. Nós podemos observar paisagens diferentes. Mas vamos falar um pouquinho sobre as diferenças nas cidades. Além da quantidade de habitantes, as cidades se tornam diferentes umas das outras pela área que ocupa, o fluxo de pessoas e automóveis em suas ruas e avenidas e as atividades econômicas que desenvolvem. Outra coisa também que diferencia as cidades são os tipos de construções que nelas existem, entre outras características. Foi o que eu falei agora há pouco.
Cidades maiores, ela tende a ter mais prédios construídos. Cidades menores, ela tem uma tendência de ter ali em suas construções, né, mais casas térreas. Então, olha só, o que diferencia uma cidade da outra são a quantidade de habitantes, né? A quantidade de habitantes vai diferenciar uma cidade da outra, vai dizer se essa cidade é pequena, média ou grande. A área em que essa cidade ocupa, o espaço que ela ocupa é muito maior, é menor, é médio. E o fluxo de pessoas e automóveis. Esse fluxo de pessoas e automóveis, né, a movimentação dessa cidade, também vai diferenciar uma cidade da outra. É isso aí que vai dizer se essa cidade é grande, é pequena ou é de médio porte. As atividades econômicas também que acontecem ali. Por exemplo, as cidades grandes, elas tendem a abrigar mais indústrias. As cidades menores, elas já não têm mais tantas indústrias assim. Ela tem um comércio muito pequeno, tem um comércio bem menor. E nas cidades grandes, o comércio costuma, geralmente, é bem maior também, né? O fluxo de pessoas é maior, o comércio é bem maior. Essas são características que diferenciam uma cidade das outras. Cidades pequenas, médias e grandes. Por exemplo, nós podemos ver aqui na página 73, nessa primeira fotografia aqui, observa aqui na minha telinha, que está mostrando, né, uma paisagem de Prado, que é uma cidade na Bahia. E essa cidade ela tem 15 mil habitantes. Ela possui 15 mil habitantes. Nós podemos considerar essa uma cidade pequena. Nessa segunda fotografia aqui, nós podemos ver a cidade, né, de Cianorte, no Paraná. É uma cidade que abriga 62 mil habitantes. Então já é uma cidade de médio porte. Ela não é considerada tão pequena assim, uma cidade de médio porte, né? Ela está crescendo. Você pode ver aí na página 74, por favor. Na página 74, aqui, nós podemos ver aqui uma fotografia, né, uma paisagem da cidade de Sorocaba, em São Paulo. A cidade de Sorocaba, ela abriga 580 mil habitantes. Então, é considerada já uma cidade grande, se comparada às outras cidades. Então, quando nós comparamos essas cidades, nós podemos ver uma cidade de pequeno, médio e grande porte. E essas características que eu citei agora é o que diferencia uma cidade da outra. Entenderam, meus amores? Deu para compreender direitinho isso? Então vamos avançar, vamos lá. Agora eu vou pedir que você abra o seu livro na página 82. Vamos dar esse pulo. Da 73, vamos lá para 82. Olha aqui. Aqui na página 82, nós vamos falar um pouquinho sobre as paisagens da cidade. Nós vamos refletir um pouco sobre as paisagens da cidade. Observe que essas duas fotografias são das mesmas cidades que estão representadas no livro. Olha aqui. É uma da cidade de Derrubadas, no Rio Grande do Sul, e a outra da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Observe aqui. São essas mesmas fotografias, né? As fotografias que estão aqui na tela também traz essas mesmas cidades. Nós podemos observar aí uma diferença muito grande entre essas duas cidades, né? Na primeira fotografia, na cidade de Derrubadas, nós podemos ver poucas construções e muita área verde. Também podemos observar casas planas, né? Térreas, aliás. Nós podemos observar construções térreas, né? Casas térreas. Já na segunda fotografia, onde mostra o Belo Horizonte, né? Onde mostra Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais, nós podemos ver grandes construções, nós podemos ver prédios construídos e uma pequena área verde, né? Isso significa o quê? Que uma pequena área dessa cidade possui uma paisagem natural. A maior parte da sua área é composta por construções. Então, observe. As paisagens retratam a organização do espaço urbano, que pode ser diferentes dentro de uma mesma cidade ou de uma cidade para outra, né? Então, nós podemos ver aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, por exemplo, lá em Minas Gerais, podemos ver aqui esse contraste, né, de construções com uma pequena área verde. Já na cidade de Derrubadas, nós podemos ver uma área verde maior e poucas construções. Existem cidades em que grande parte da paisagem é formada por residências térreas. Nesse caso aqui, na cidade de Derrubadas.
né? A maior parte das suas construções é térrea. E na cidade em outras paisagens urbanas predominam prédios, pois a necessidade de mais moradias, levou a um crescimento vertical, ou seja, a construção de edifícios com vários andares. Então vamos lá, vamos compreender isso aqui. Existem lugares em que nós podemos ver retratado dois tipos de paisagem. Uma paisagem verde, uma paisagem natural, elementos da natureza, e uma outra paisagem com elementos culturais. Existem paisagens onde esses elementos culturais, esses elementos naturais, eles são maiores, estão presentes em mais abundância. Já nós podemos observar outras áreas em que possuem a maior parte de construções, né? A maior parte dessa área é destinada a construções. E abriga ali uma pequena área verde. Aí existe também características como, por exemplo, construções. Pequenas cidades, geralmente nós temos casas térreas, né? Residências térreas construídas ali. Em cidades maiores, como é o caso aqui de Belo Horizonte, nós podemos ver muitos prédios. Isso porque a necessidade de mais moradia levou a um crescimento vertical. Como é esse crescimento vertical? É o crescimento nesse sentido, em pé, horizontal, deitado, vertical, em pé. Então precisou, como eu já expliquei agora há pouco, né, anteriormente, precisou de mais construções verticais, né? Ali vai abrigar muito mais moradias, tá bem? Então assim nós compreendemos um pouco das características das cidades, né? Nós falamos um pouquinho sobre a vida na cidade, a vida das pessoas, como é que essas cidades são organizadas, por que são organizadas dessa forma. Agora nós vamos entrar em um outro assunto. Então eu peço que você preste bastante atenção e fique bastante atento à aula, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre os mapas, lendo um mapa, como ler um mapa. Para a gente poder conhecer algumas cidades, se não a visitamos, se não formos lá, nós podemos identificar essas cidades nos mapas. Os mapas eles servem para identificar cidades, identificar municípios. E aí você sabe como ler um mapa? De que forma você lê um mapa? Então vamos hoje dar uma olhadinha aqui e compreender algumas coisas sobre a leitura dos mapas. Para isso, abra o seu livro na página 77. Vamos voltar aí um pouco de onde nós estávamos. Na página 77, olha só, nós podemos ver aqui, observem, né, um professor que está explicando, o professor Nilo, está explicando sobre como ler e entender, compreender um mapa. Os mapas, eles têm elementos que nos ajudam a entender as informações que apresentam, como a distribuição da população e a área de um estado ou município. Então, os mapas, eles vão trazer para nós informações importantes sobre aquele lugar, sobre um determinado lugar. Como, por exemplo, tem mapas que vão nos informar a distribuição da população. Tem mapas que vão nos informar as áreas onde estão os estados e os municípios, ou os municípios, né? Então, nós podemos encontrar em um mapa diversas informações. E os mapas, eles podem ter diversos temas. Nós vamos ver isso já já. Observe aqui o mapa do Brasil. Aqui nós temos o mapa do território brasileiro. E aqui nós temos o mapa, aliás, da América do Sul, onde podemos ver o território brasileiro e os outros países que constituem a América do Sul. Então, a informação que esse mapa nos traz é a informação da área, né, da localização dos países da América do Sul, que é a América onde nós vivemos. Então, através do mapa, nós podemos conhecer diversos lugares. E aqui nós podemos ver isso. Agora, vamos avançar aqui mais um pouco. Olha só, na página 78, aí na página 78, por favor, eu coloquei ela aqui na tela também. Aqui na página 78, nós vamos continuar vendo um pouquinho, né, sobre os mapas. Olha só, todo mapa, ele nos traz informações importantes para que a gente possa compreendê-lo, certo? Entre essas informações, nós podemos encontrar, por favor, aí no livro vocês vão acompanhando, na página 78, vão acompanhando comigo aqui a leitura desses quadradinhos aqui que eu vou fazer. Olha só, em um mapa, né, como eu falei, ele traz diversas informações. Entre essas informações, nós podemos encontrar o título desse mapa. O título, ele apresenta qual é o assunto tratado
no mapa? Que assunto está sendo tratado nesse mapa? Então, esse é o título do mapa. E nós podemos encontrar o título do mapa geralmente aqui em cima do mapa, olha só. Aqui está o título do mapa. Uma outra informação que os mapas nos trazem é a rosa dos ventos. Olha aqui no mapa a rosa dos ventos. Olha. A rosa dos ventos. Aliás, eu estou com ele aqui na tela, né? Olha. Aqui nós podemos ver o título e aqui a rosa dos ventos. A rosa dos ventos é a orientação no mapa que é apresentada, né? A orientação no mapa é representada pela rosa dos ventos, símbolo que indica os pontos cardeais. Ou seja, a partir da rosa dos ventos nós vamos entender onde está o norte, o sul, o leste e o oeste nesse mapa. Outra informação que o mapa nos traz é a legenda. Bem aqui nessa parte, olha só, nós podemos encontrar a legenda. A legenda informa o significado dos símbolos e das cores presentes nos mapas, né? Nós podemos ver que nos mapas nós encontramos várias cores, nós encontramos alguns símbolos e nós vamos entender essas cores e esses símbolos através da legenda. A legenda é quem vai nos explicar isso, é quem vai trazer essas informações para que nós possamos melhor entender os mapas. Outra informação que nós podemos encontrar é a escala. Fica bem aqui, ó. Você pode ir acompanhando aí no seu livro até onde está indo a setinha. Olha só, setinha aqui da escala, chega até aqui. A escala indica a proporção existente entre as distâncias reais e as distâncias representadas no mapa. Ou seja, nós sabemos que o mapa é uma forma reduzida, né, de um lugar, de um espaço. Então, ele traz a escala para nos mostrar a proporção de tamanho, a diferença de tamanho, de distância de um lugar para o outro. E como essa diferença foi calculada para ser colocada tão real no mapa. Uma outra informação que o mapa nos traz é a fonte. Aqui embaixo, bem aqui embaixo, olha. Aqui, onde está o meu dedo, é a fonte do mapa. E o que é a fonte do mapa? Vamos entender isso. A fonte apresenta a origem das informações contidas no mapa. Ou seja, de onde foi retirada essas informações contidas no mapa? De onde que nós tiramos? De onde foi que ela foi retirada? Né? Ela foi retirada de algum site, ela foi retirada de algum livro, ela foi retirada de algum lugar para ser inserida aí no mapa, tá bem? Aí agora você vai responder essas três questões aqui. Olha só. E faz algumas perguntas sobre o que nós estudamos agora. Então, segunda questão. Quais são os elementos que nos fornecem os dados sobre o mapa acima? Nós lemos agora todas essas informações que nos traz, né? Todos esses elementos que nos traz informações, que nos fornecem os dados sobre esse mapa aqui. Então, essas informações são o quê? O título, a rosa dos ventos, a legenda, a escala e a fonte. Todos esses são informações que são nos dados através do mapa. Entenderam? Terceira questão, qual é o título desse mapa? Aí você já sabe, tira na ponta do lápis, né? Tira de letra. Você vai olhar onde é o título e vai escrever aqui o título desse mapa. E quarta questão, qual é o nome dos elementos que informam o significado dos símbolos e das cores presentes no mapa? Qual é o nome desse elemento que nos dá essa informação das cores, dos símbolos presentes no mapa? Isso mesmo. Então, você vai ver aí que é a legenda. E aí você vai responder a sua atividade, tá bem? Eu trouxe aqui a resposta da segunda questão. Você pode dar uma pausa e copiar aí a resposta da segunda questão. Mas as outras questões você vai responder aí, tá bem? Vamos aqui prosseguir. Vamos lá. Os diferentes tipos de mapas. Vocês sabiam que existem diferentes tipos de mapas, né? Os mapas, eles recebem diferentes classificações. Vão aí para a página, aliás, página 79, para acompanhar. Os mapas, eles recebem diferentes classificações, de acordo com o que está representando, com o que representa. Existem mapas que representam as principais formações vegetais e são chamados de mapa físico. Nós podemos ver isso aqui. Ele nos traz informações sobre a vegetação, sobre o clima
e ele está representado dessa forma aqui. Quando você vê um mapa dessa forma, ele é um mapa físico. Já os mapas que representam a divisão das cidades, dos estados e das regiões são chamados de mapas políticos. Olha aqui. Então, os mapas políticos, eles representam a divisão das cidades, dos estados e das regiões. Então, aqui nós vimos os diferentes tipos de mapas. E você pode acompanhar aí na página 79, ó, esses dois mapas aqui. Ele traz informações diferentes, né? E eles são caracterizados como mapas físicos, o mapa físico, que é o que nos traz informações sobre vegetação, clima, né? E os mapas políticos, que é que traz a divisão das cidades, dos estados, das regiões, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido essa aula, tenham entendido direitinho, porque nós vamos finalizar. Nós estamos finalizando a nossa aula por aqui, né? Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Se não entendeu, volta e assiste mais uma vez. Fiquem aí com o meu forte beijo.